Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Domi, nessa Semana dos Namorados, inspirando vocês a dar um up no relacionamento ou cair fora, como me escreveu o Paulo. O Paulo me disse o seguinte: Domi, eu estou numa questão no meu relacionamento já faz uns 2 anos que eu não sei se eu fico nele ou caio fora. Tá um chove não molha e eu não sei o que fazer. Então, a pergunta do Paulo me remete ao seguinte: muitas pessoas, muitas mesmo, vivem assim, né? Um relacionamento mais ou menos. Eu diria que talvez mais de 50% dos nossos relacionamentos acabam ficando nesse chove não molha que o Paulo me manifestou. Na realidade, como você sabe, eu trabalho com neurociência, e na neurociência é muito simples de explicar por que acontece isso. E na realidade isso tem a ver com o nosso cérebro, com o nosso elefante. O nosso cérebro é dividido em 2 partes. E de um lado a gente tem esse elefantão muito pesado, muito preguiçoso e que adora ficar na zona de conforto. Muitas vezes desconfortável, como um relacionamento que não vem andando mais certo. Não é assim? Por que ele fica nessa zona de conforto? Porque ele detesta mudança. Então imagine o seguinte: se você já mora com alguém, não é? Há 5 anos, você mora com a pessoa, então o teu elefante, mas me separar, eu vou ter que arrumar um novo lugar para morar, ou voltar para casa da mãe, do pai, ou pedir para um amigo para morar lá. Então a zona de conforto está aqui, entendeu? Aí eu começo a procrastinar isso, porque o meu elefante não quer mudança. E ele começa a dizer: pois é, mas aí eu vou ter que sair na noite de novo, vou ter que arrumar uma outra de novo, ou um outro, e aí a gente vai dando um jeito e vai levando a vida. E quando viu, passou 5, 10 anos infelizes, não é? Em que a gente não só está infeliz, mas com certeza o parceiro ou parceira da gente também está. Então eu hoje vou dar 5 sacadas para você tomar uma atitude, para mover o teu elefante, que é o lado emocional do nosso cérebro, para virar o jogo. Ou virar o jogo da relação, dar um up nela, ou cair fora, legal? Então a primeira sacada, a primeira situação que eu quero que você anote aí é botar um prazo. Opa, o elefante detesta prazo, ele prefere deixar a vida te levar. Então, põe um prazo. Bom, eu vou botar um prazo em que eu vou investir na relação para virar o jogo dela. Eu já vou mostrar como é que você vai investir nisso. E se até lá a coisa não evoluir, eu não tiver a reciprocidade, eu não tiver a volta disso, e eu continuar nessa, eu vou virar o jogo e vou cair fora. E vou abrir o jogo e vou virar a mesa. Então, defina uma data. Essa data eu recomendo que vá de 60 dias, tá, a 180. 180 dias é um tempo suficiente. Se nós não cuidar, vira 180 meses, tá? Então estou falando de 180 dias, 6 meses para resgatar uma relação. Talvez você consiga em 6 semanas, mas eu estou dando assim, ó, bem para você investir mesmo, legal? Então de 1 mês a 6 meses para você virar o jogo, legal? Então põe uma data, mas põe data mesmo lá, sei lá, estamos em junho de 2016, então vai ser 20 de dezembro de 2016, até lá, ou eu acerto a casa, ou eu viro o jogo e vou buscar a minha vida, legal? Então, primeira sacada é pôr uma data. A segunda sacada é começar a ser verdadeiramente interessado pelo meu parceiro ou parceira. O que significa isso? Significa, ó, abrir o ouvido e começar a entender o que o cara quer, o que ele está buscando, o que é verdadeiramente interessado. É interessado sobre o trabalho dele, sobre o hobby dele ou dela, sobre se o cara gosta de futebol, se interessa, vai ter que aprender a se interessar por futebol. Se a mulher gosta de música, de balada ou de livro, você vai ter que se interessar sobre isso, você vai ter que compreender como o outro funciona e falar a linguagem dele. Esse é um ponto muito importante. Digamos que a tua mulher goste de novela, você não gosta, mas você vai ter que começar a entender de novela, nem que seja parar do ladinho dela para assistir, ou comprar uma revistinha sobre novela, ou digitar no Google sobre a novela, para poder fazer perguntas sobre a novela e deixar que ela bata papo com você. Isso, mulher adora conversar, cara. E se tu não for um ouvinte de qualidade, não souber ouvi-la, tá ferrado. Quer ver? Então eu falei aqui de se interessar verdadeiramente, se interessar pela pessoa. Minha mulher, por exemplo, minha mulher é enfermeira, vem do trabalho e quer falar dos pacientes que ela atendeu. E eu detesto isso.
cara, tu casou com uma enfermeira, tu vai ter que deixar ela esvaziar a xícara. Olha, agora eu vou falar disso. O que é esvaziar a xícara? É a segunda sacada. Primeiro é se interessar verdadeiramente, certo? O que a pessoa gosta, o que a pessoa quer falar. E a segunda sacada, então, sobre isso é ser um ouvinte de qualidade. Um ouvinte de qualidade é a pessoa que deixa esvaziar a xícara do outro. O que significa isso? Isso é uma metáfora, na realidade. Eu vou contar para vocês como é que ela funciona. Havia um monge, né? E pediu para o seu discípulo que pediu uma xícara de chá. E o discípulo foi lá, pegou um bule, pegou o chá, trouxe numa mesa e o monge começou a servir o chá na xícara. E começou a servir, começou a encher a xícara e a xícara começou a transbordar. E o discípulo vendo aquilo disse, mestre, o que está acontecendo? Ele disse, pois é, o que está acontecendo? E continua enchendo a xícara. E a xícara transbordando, caiu no chão o chá e o discípulo disse, mas mestre, por que o senhor fez isso? Ele disse, olha, vai lá e busca um pano que eu vou te explicar. Aí ele disse, né, por que você acredita que transbordou a xícara? E aí o discípulo disse, olha, porque não tinha mais lugar para o chá. Exatamente. E aí ele disse, então, isso acontece muito com a nossa vida, especialmente na vida dos casais. Quando chega o parceiro ou a parceira em casa, ele chega de xícara cheia. Ele está louco para esvaziar a xícara, ele está louco para falar, especialmente as mulheres, que adoram falar, elas precisam falar, isso é da natureza delas. E o que acontece? O homem não quer conversa, ele não quer deixar ela esvaziar a xícara, ao contrário, ele quer botar mais chá na xícara dela. E aí o que acontece? O chá transborda, a relação transborda, as discussões vêm. Então é muito legal que você, quando chega em casa ou quando vai encontrar a tua parceira, pode ser no boteco, onde for, deixe ela esvaziar a xícara primeiro. Se você, a mulher, está me ouvindo, deixa ele. Como que eu faço isso? Fazendo perguntas que interessam a ele. Como foi o teu trabalho no dia, como foi aquele projeto, como foi a situação do teu automóvel, como foi o jogo que tu foi lá, como que foi... Assim, perguntando, e deixa que ele fale, que ele esvazie a xícara. No momento que ele terminou de esvaziar a xícara, é muito provável que ele ou comece a te perguntar, ou que ele vai começar a dar oportunidade para você falar também. Então, falei aqui da importância de ser um ouvinte de qualidade, que deixa o outro falar primeiro, esvaziar a sua xícara, para depois você poder enchê-la novamente com o seu chá. Se interessar verdadeiramente, ser um ouvinte de qualidade, legal? E agora vem uma dica que é muito desafiadora, é encontrar os pontos positivos. Porque o nosso elefantão, aquele pesado que eu falei, ele é extremamente negativo, ele é afiado para achar defeitos nos parceiros, nas parceiras. Né? No começo, quando a gente começa a relação, só acha qualidades, só encontra qualidades. Depois, quando passou 6 meses, 1 ano, só encontra defeitos. Então, mudar o jogo e começar a encontrar quais as qualidades que está no parceiro ou parceira e começar a evidenciar isso com um elogio sincero. Então, se teu parceiro gosta de cozinhar e cozinha legal, um elogio sincero para ele. Se a tua esposa está bem vestida, um elogio sincero para ela. Ou seja, começa a focar no positivo, certo? E começa, porque o teu elefante vai estar sempre olhando o negativo, você tem que virar esse jogo. Então, com essa sacada aí, você vai realmente começar a compreender, a botar o ponto forte dele e começar a se dar conta, você, o seu elefante, o seu emocional, que você tem um grande parceiro ou parceira ao seu lado, que tem coisas muito boas. Então eu falei aqui, bota uma data para virar esse jogo aí, ou seja, um ouvinte de qualidade, deixa que o outro esvazie a xícara, certo? Seja verdadeiramente interessado pelos assuntos do teu parceiro ou parceira, legal? E foque nos pontos positivos. E a última sacada, então, a quinta sacada, é o quê? É simplesmente fazer diferente. Faz diferente. Então, sai da rotina. Às vezes a rotina é levar no cinema, às vezes é levar num motel, às vezes é marcar um jantar. Surpreenda seu parceiro ou parceira. Essa é a sacada, assim, ó, pelo menos uma vez por semana, surpreenda teu parceiro ou parceira. Será quanto tempo que você não manda uma flor para ela? Será que há quanto tempo você não manda um WhatsApp? Será que há quanto tempo você não manda um coraçãozinho para ele lá no WhatsApp? Então, surpreenda, faça diferente, preferencialmente todos os dias. Relacionamento, eu costumo dizer que é um verbo, é o verbo amar. Você pratica o verbo amar, que o sentimento amor se reconstrói. Se você está começando, é mais fácil. Se você já está no meio do caminho,
pratica o verbo amar. O verbo amar são pequenos pontos que você vai praticar diariamente com o teu parceiro. Eu duvido que aplicando essas 5 ferramentas, em 6 meses você não vai virar o jogo. Eu aposto que sim, mas talvez consiga em muito menos tempo. Você vai se surpreender. Experimenta e compartilha aqui embaixo o teu comentário, a tua experiência de como foi aplicar essas 5 ferramentas. Bota uma data definitiva, seja verdadeiramente interessado pela outra pessoa, pelos assuntos dela, seja um ouvinte de qualidade, certo? Elogios sinceros para ela, foque no positivo e surpreenda pelo menos uma vez por semana. E depois tu me conta o resultado dessa receita, valeu? Um forte abraço no teu coração, no teu elefante. Eu desejo que essa Semana dos Namorados e que esse mês e que você e seu parceiro ou parceira sejam muito, muito felizes, valeu? Forte abraço e te vejo amanhã no próximo episódio do Pergunte ao Domi.